Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da ascensão de Jesus aos céus nos dá o motivo profundo de cantar o Aleluia nesse domingo. Num convite de louvor e de ação de graças ao agir de Deus, ao agir de nosso Pai, que não apenas enviou seu Filho para nos ensinar o caminho da comunhão com Ele e com os irmãos, não apenas o entrega na cruz, e tampouco o ressuscita dos mortos, mas além de ressuscitá-lo ao terceiro dia, o glorifica à sua direita. E o que a palavra de Deus nos ensina hoje, além desta afirmação de fé, de que Cristo, morto e ressuscitado, está glorificado e vive eternamente à direita do Pai? O que muda isso a nossa vida? Quais são as consequências práticas, concretas, na nossa vida cotidiana, do nosso discipulado, de nosso seguimento de Cristo, que somos chamados a viver nestes tempos de pandemia? É importante recordar que o Filho Eterno do Pai existe desde sempre, em comunhão de Espírito com o seu Pai. E para que o Filho viesse se comunicar e nos ensinar e nos dar a conhecer o amor misericordioso de Deus, o Filho assume a nossa humanidade. Precisa do sim da Virgem Maria para se tornar um de nós, para assumir a nossa natureza humana com todas as suas consequências. Lembremos o que nos ensina a carta aos Hebreus, quando afirma: Ele, o Senhor, o Cristo, não se envergonha de nos chamar irmãos. Pois bem, para que nós conhecêssemos este amor misericordioso do Pai, foi necessário que o Filho, sendo Espírito eterno, a palavra viva, divina, assumisse a nossa humanidade, se tornasse humano. Vivendo a nossa vida humana, nos ensina pela sua humanidade como nós temos uma vocação sublime, como nosso Deus nos ama infinitamente e nos apresenta a possibilidade de sermos amados e de amar, que é a síntese da vivência cristã. Infeliz aquele homem, aquela mulher que se diz cristão, mas que não experimenta o amor do Pai e que muito menos se sente impulsionado a amar como Jesus nos amou e como ouvimos no ensinamento do Evangelho semana passada. A pergunta que nós temos que nos fazer é: o Filho Eterno do Pai retorna ao seio, ao coração do Pai, da mesma forma que veio até nós? O Filho entra em comunhão plena com o Pai da mesma forma que existia antes da encarnação? E a resposta é óbvia: não. O Filho, quando é glorificado à direita do Pai, ressuscitado dos mortos, ele carrega consigo, ao coração do Pai, a humanidade assumida por Ele. E é isto que nos ensina a palavra de hoje. A nossa humanidade está escondida em Deus. A nossa humanidade é acolhida no seio da Trindade, porque o Filho carrega consigo a nossa humanidade.
e não apenas a humanidade glorificada, mas a humanidade ferida. Basta lembrar que os evangelhos insistem que o ressuscitado é reconhecido por seus discípulos e discípulas pelas marcas da paixão que ele tem no seu corpo. E nós sabemos que as marcas da paixão são consequência do pecado da humanidade que o Cristo carregou sobre si para nos redimir e nos libertar do pecado, do mal, da morte. Queridos irmãos e irmãs, então hoje é um dia para exultar de alegria e glorificar a Deus, porque o Filho glorificado à direita do Pai carrega consigo a nossa humanidade. Estamos em comunhão eterna e definitiva com o Pai por meio de Cristo, que, como ensina a segunda leitura de hoje, é cabeça da igreja, que é seu corpo. Se a cabeça está em comunhão com o Pai e nós estivermos em comunhão com esta cabeça, nós temos livre acesso e comunhão definitiva e permanente, gratuita e incondicional com o Pai. Só não tem comunhão com o Pai quem não quer, porque temos o caminho aberto. E justamente a nossa profissão de fé de que o Cristo foi levado à direita do Pai, ao mesmo tempo em que alimenta em nós a esperança de vivermos também uma comunhão definitiva e plena com o Pai após a nossa morte e ressurreição no último dia, também nos recorda que para sermos discípulos e discípulas de Jesus e para vivermos e participarmos deste reinado de Deus, é preciso assumir a nossa humanidade. É preciso assumir a humanidade daquele que está ao nosso lado. É preciso ter os pés no chão. É preciso discernir como nosso viver pode ser agradável, perfeito aos olhos de Deus. Às vezes existem alguns cristãos que pensam que a fé cristã e que o discipulado de Cristo é para nos tirar das preocupações temporais, para nos alienar da realidade que nos circunda. Bem que os marxistas afirmavam que a fé pode ser um ópio do povo. E tem muitos que se dizem religiosos que gostam que seja assim. Adoram formar um povo alienado das realidades temporais. É bom, porque assim se domina, se manipula, se explora, se faz todo tipo de atrocidade e se atenta contra a vida humana e ninguém diz nada. Afinal, nós esperamos o céu. Nós esperamos a vida eterna. E isso é uma grande traição à fé cristã. Isso é um atentado contra Deus, pelo menos contra o Deus da revelação bíblica, anunciado pela igreja. Ontem, a Igreja Católica celebrou 130 anos da primeira encíclica social dos tempos modernos. Há 130 anos, o Papa Leão XIII publicava a encíclica Rerum Novarum. Traduzindo para o português, o título da encíclica, das coisas novas. Das coisas novas que estavam acontecendo com a Revolução Industrial e com a situação dos operários na Europa do final do século XIX. Abriu-se um caminho novo, um novo testemunho para a igreja na sociedade contemporânea. A igreja ensina seus filhos e filhas, e portanto a cada um de nós, que a nossa fé cristã deve ser vivida tendo consciência
do ambiente social em que vivemos e que nossa fé tem algo a dizer sobre a realidade temporal histórica. E por que a igreja ensina isso? Porque o Deus, o Filho eterno do Pai, assumiu a humanidade com suas feridas, com suas contradições, com seus conflitos. E em meio a essas contradições e conflitos, Jesus nos ensina o modo humano de viver. Celebrar a ascensão de Jesus, portanto, significa ter um olhar naquilo que é a nossa meta de vida cristã, a comunhão plena e definitiva com o Pai. Mas significa também ter um olhar no coração da humanidade ferida, os pés no chão, e pedir justamente a este dom do Espírito que Jesus promete a seus discípulos no texto de hoje e que vamos celebrar no próximo domingo com a solenidade de Pentecostes, suplicar a sabedoria, o discernimento, a luz, a fortaleza do Espírito de Deus para viver com coragem a nossa fé, não fugir da realidade. Que o Senhor nos dê esta alegria de viver a nossa fé com todas as consequências e que nós sejamos essas testemunhas qualificadas que Jesus espera da sua igreja e de seus discípulos e discípulas, como ouvimos no Evangelho de hoje. Anunciar o Evangelho significa proclamar a vitória da vida sobre a morte. Significa proclamar a vitória do amor sobre o ódio, sobre a indiferença. Evangelizar significa ter um coração solidário diante da indiferença do pecado. E todos esses ensinamentos, em primeiro lugar, estão no Evangelho. Basta ler com atenção o Evangelho. E estão presentes em toda a doutrina social da Igreja, para que a nossa fé seja autêntica, seja coerente e seja verdadeira. Justamente nesse diálogo entre a humanidade e a divindade presentes em Cristo, a Igreja também nos propõe a Jornada Mundial das Comunicações Sociais. Comunicar é evangelizar. Comunicar é proclamar as boas novas. E nós cristãos, se queremos ser coerentes na adesão a Cristo, nosso Senhor, nós temos que ter o princípio da verdade como elemento essencial da nossa vida e de tudo aquilo que proclamamos e anunciamos. Hoje, nos meios de comunicação social, infelizmente, em muitas situações se serve a mentira, as falsas notícias. Uma das coisas que eu mais tenho insistido nos grupos de WhatsApp da paróquia, quando vejo aquelas mensagens que às vezes as pessoas colocam sem discernimento, falsas notícias que se propagam pelos celulares dos católicos, eu sempre tenho advertido e chamado a atenção dos meus paroquianos. Não reproduza falsas notícias. Não espalhe falsas notícias. Não podemos dizer que servimos a Cristo, que é o Senhor da verdade, se nós espalhamos falsas notícias. E a gente está vivendo um tempo muito complexo nesse sentido. E nós cristãos precisamos ser muito vigilantes, porque muitas vezes por ideologia ou por ignorância, nós proclamamos e anunciamos coisas falsas,
espalhamos a mentira e não servimos a verdade. Então que o Senhor nos liberte também desse mal, que a gente não se deixe iludir e nem enganar. Supliquemos então que nesta festa da ascensão de Jesus aos céus, a nossa fé seja renovada, fortalecida naquilo que a Igreja nos ensina, a dar um testemunho coerente de que somos discípulos e discípulas de Cristo. Que o Senhor, elevado à direita do Pai, nos sustente em nossa peregrinação terrestre, em nosso discipulado, e alimente em nós o desejo profundo de sermos permanentemente amados pelo Pai e de comunicar ao próximo aquele amor que de Cristo recebemos. Amém.